Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Graças a Deus estamos aqui mais um dia reunidos para meditarmos na palavra do Senhor. O texto de hoje está em Salmos capítulo 51, versículo 2, que diz o seguinte: Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Antes de prosseguir, deixe-me te dar um breve recado. O link do meu canal que tenho lá no WhatsApp está aí na descrição do vídeo. Se você me seguir por lá, você não vai perder nada que posto por aqui. Vai receber diariamente versículos bíblicos para a sua edificação. E sempre que tenho condições, eu posto por lá pequenos devocionais em texto para a sua meditação. Então vamos para a nossa reflexão de hoje. Aqui nesse versículo 2 nós vemos o salmista pedindo para Deus um favor, pedindo para o Senhor Deus uma ajuda. Ele está pedindo a Deus o seguinte: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Quando falamos do salmista, a primeira pessoa que vem à nossa mente é o personagem bíblico Davi, o rei Davi, filho de Jessé. Nós sabemos que a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ao lermos as histórias de Davi e ao lermos também os salmos de Davi, nós podemos perceber que verdadeiramente ele era um homem segundo o coração de Deus. E não apenas isso, ele de fato era um ungido de Deus, um escolhido de Deus, e também ele amava a Deus. Ele tinha Deus como prioridade na sua vida. Era um homem exemplar, um personagem bíblico exemplar que nós temos hoje para nos inspirar a buscar a Deus, a ter intimidade com Deus, a temer e respeitar a pessoa do Espírito Santo, pois é isso que nós devemos buscar para as nossas vidas. E mesmo sendo um homem desse nível, com essas características, com todas essas vantagens, sendo tão exemplar assim para nós podemos observar que ele também não ficou isento do pecado, que, conforme diz o apóstolo Paulo, tão de perto nos rodeia. Infelizmente, Adão pecou no jardim, lá no Éden, e por causa disso, essa maldição, esse pecado, a consequência do pecado, a morte, tudo isso passou para todos os homens, inclusive para mim e para você. É por isso que, mesmo temendo a Deus, mesmo conhecendo a palavra de Deus, mesmo sabendo o que é certo e errado, infelizmente, vez ou outra, nos deparamos cometendo erros, praticando certos tipos de pecado. E nós devemos evitar ao máximo fazer isso. É claro que existem certos erros que nós cometemos sem pensar. Nós chamamos isso de tropeço. Não foi um erro maquinado, projetado no coração para ser praticado. Independente disso, nós devemos nos santificar e estarmos vigilantes com o nosso coração, pensamentos, emoções, nosso relacionamento com Deus e com os homens, a fim de pecar o menos possível e dessa maneira agradar a Deus. E conforme eu estava falando sobre o personagem Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus e possuía todas essas características que eu já mencionei aqui. E mesmo assim, ele não ficou isento de cometer pecado. Davi cometeu gravíssimos pecados, pecados que talvez nem eu e nem você cometemos. Aliás, por mim eu posso falar, ele cometeu pecados que, graças a Deus, eu não cometi, mas talvez nem você e muitas outras pessoas, inúmeros cristãos ao redor do mundo, não praticaram o que Davi praticou. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Davi, após se tornar rei, em dias de batalha, quando seu exército estava guerreando nos campos de batalha,
Um dia ele estava no seu palácio e quando ele saiu para ver pela janela do palácio, ele viu uma mulher nua tomando banho. Ele ficou fortemente atraído por essa mulher e não vigiou no seu coração. Sendo ele rei, ele podia ter o que ele quisesse, podia dar a ordem que ele quisesse e todos iriam obedecê-lo. Então ele pediu para trazer a mulher até ele, teve relações com a mulher. Essa mulher era esposa de um dos soldados do seu exército, Urias, um soldado fiel. Então nós vemos aí que ele cometeu adultério. Passado algum tempo, esta mulher mandou a notícia para o rei Davi, dizendo que ela estava grávida. Ou seja, Davi engravidou uma mulher através da prática de adultério. Aí Davi vai cometer mais um segundo pecado. Ele vai tentar praticar o dolo, a intenção de enganar as pessoas. E qual é essa intenção de enganar? Ele mandou chamar o marido dela, Urias, da batalha e deu uma folga para ele passar uns dias com a mulher dele. Mas esse plano não deu certo, pois quando esse soldado voltou, ele era muito fiel, ele tinha na consciência que era tempo de batalha e o tempo de batalha não havia acabado. E Davi falou com ele: vai dormir com a sua mulher, vai curtir a sua casa, eu estou te dando uma folga. E ele falou: não, eu não vou deixar os meus irmãos na batalha sozinhos. Davi chegou até mesmo a embriagar esse homem para tentar enganá-lo. Então aí chega o segundo pecado de Davi. Podemos dizer aí um terceiro pecado que vem após esse. Como Davi percebeu que o seu plano não deu certo, veja o que ele fez. Ele chamou o general do seu exército, deu uma carta para ele e mandou Urias ficar no campo de batalha, na frente da batalha, aonde a batalha seria mais pesada, mais intensa, aonde teria mais chances daquele soldado morrer. E assim o seu general fez. E Urias acabou morrendo. Então vemos aí o terceiro pecado de Davi. Além de adulterar, pedir aos seus servos para trazer para ele uma mulher que já tinha outro homem e ter relações com ela, foi o primeiro pecado, adultério. O segundo pecado, ele ficou sabendo que essa relação que ele teve com ela deixou ela grávida, tentou fazer com que essa gravidez fosse do marido dela, tirando ele da batalha e dando uma folga para ele passar uns dias com ela e depois talvez pensasse que o filho seria dele, mas o plano não deu certo. Então ele mandou matar esse soldado e esse plano deu certo, ou seja, homicida. Veja quantas maldades. Imaginem nos dias de hoje se um líder famoso, um líder conhecido de uma igreja grande, um pastor de uma igreja famosa, como por exemplo um pastor, não precisa nem ser pastor, pode ser um pregador, um ministro de louvor muito famoso. Imagine se isso acontecesse com alguém nos dias de hoje, como as pessoas apedrejariam essas pessoas. Imagine um pastor hoje adulterando, traindo sua esposa, ficando com a mulher de outro homem, engravidando ela e mandando matar o marido dessa mulher. Imagina o que não aconteceria hoje. Todas as pessoas rejeitariam essa pessoa e talvez o ministério dela acabaria. Eu não estou aqui defendendo o pecado de Davi. Eu estou mostrando como que um homem, mesmo sendo temente a Deus, escolhido por Deus, ungido de Deus e tendo o coração segundo o coração de Deus, como ele é sujeito a praticar os mais terríveis pecados. Todos nós estamos sujeitos, por isso devemos estar atentos e cuidadosos. Aqui nós lemos no versículo 2, capítulo 51 de Salmos. O salmista escreveu: lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado. Por um certo tempo, Davi escondeu aquele pecado que eu mencionei. Mas Deus usou um profeta para revelar esse erro dele. Então ele confessou o seu pecado. E não foram apenas esses pecados. Davi cometeu outros tipos de pecados em sua vida, outras falhas no seu governo, no seu reinado, como rei, como líder militar,
como pai de família, entre outras coisas. Mas o que nos chama a atenção aqui é o seguinte: o coração de Davi era segundo o coração de Deus, não porque ele pecava, mas porque ele reconhecia o seu pecado e se arrependia verdadeiramente e abria o seu coração para o Senhor e implorava ao Senhor por perdão, por graça e por misericórdia. Assim como nós estamos vendo aqui no versículo 2, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Vamos ver o que ele já estava dizendo antes aqui no versículo 1 e vamos até o versículo posterior. No versículo 1 aqui, capítulo 51 de Salmos, está escrito o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apague as minhas transgressões. Aqui ele já começa pedindo misericórdia para Deus, e é isso que nós precisamos pedir a Deus: misericórdia. Na palavra do Senhor diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Graças a Deus por isso. Se não fossem as misericórdias do Senhor sobre nossas vidas, nós já teríamos sido consumidos. Então ele pede aqui: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu sempre gosto de falar nos meus vídeos que é muito bom nós lermos a palavra de Deus, e um dos benefícios e vantagens de lermos a palavra de Deus é que nós aprendemos quem é Deus e como Deus age. Uma das características de Deus é essa, que Deus ele é misericordioso, ele tem amor e ele também tem compaixão. Ele tem misericórdia. Mesmo quando nós somos merecedores de castigo, ainda assim Deus é imutável, ele continua imutável. Ele é justo, ele faz com que as consequências dos nossos pecados venham sobre as nossas vidas, mas ele não nos deixa de amar por isso. Inclusive, a consequência ou as consequências dos nossos pecados virem sobre nossas vidas é uma punição de Deus, é um castigo de Deus, é uma disciplina de Deus, pois Deus é o nosso Pai. E assim como o pai corrige a criança a quem ele ama, o seu filho que ele ama, Deus também faz assim conosco. Então, Deus ele é um Deus que tem compaixão, ele é infinito em misericórdia. Ele gosta de perdoar os pecados quando há um verdadeiro reconhecimento, humilhação e arrependimento. Então nós precisamos nos direcionar para Deus e pedir a Ele misericórdia. Pedir a Ele compaixão de nós. E conforme o salmista pediu, nós também devemos pedir aqui no final do versículo 1, apague as minhas transgressões. Ou seja, Senhor, não considere o meu pecado, não me amaldiçoes, não me tire da tua presença, não retira de mim o teu espírito, não retira de mim a tua unção. Senhor, não me rejeites, não considere as minhas transgressões. Derrama sobre mim as tuas bênçãos e me purifica, Senhor, de todo o pecado. E lava-me de toda a minha culpa, conforme está aqui no versículo 2, no capítulo 51 de Salmos. Aí no versículo 3 ele continua: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Aqui o salmista diz que ele reconhecia os seus próprios pecados, ele mesmo, ou seja, não era necessário que viesse alguém lhe mostrar, ele ouvir uma pregação, ou que viesse um profeta de Deus falar com ele, como fez naquele caso do adultério com Batseba, a mulher de Urias. Isso aí também acontece em nossas vidas. Em alguns casos, com alguns pecados, nós reconhecemos que estamos falhando e desagradando a Deus. Mas infelizmente existem situações também que nós não percebemos e não reconhecemos. Por isso é necessário pedir a Deus para estar nos purificando de toda maldade do coração, da mente, limpando a nossa mente, lavando a nossa alma, nos purificando de todo pecado, lançando luz sobre nós, nas nossas mentes, nos nossos corações.
mostrando os nossos erros e nossas falhas para que nós venhamos corrigir a nossa conduta, nos arrepender verdadeiramente. E nós precisamos reconhecer que somos falhos, fracos e pecadores. Nos posicionar diante de Deus, conforme está lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E no final do versículo 3, ele diz algo aqui interessante. E o meu pecado sempre me persegue. Quem não enfrenta dificuldades na vida com pecados que sempre tentam bater na sua porta? Acabei de me lembrar aqui de uma música, acredito que você conheça, um cantor muito famoso no Brasil, um cantor cristão, Thales Roberto. Em uma música dele ele diz o seguinte: mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e ele tenta nos vencer, ele tenta nos derrubar, por causa da maldição do pecado de Adão que caiu sobre todos nós. E nós devemos constantemente, diariamente, resistir contra o pecado, resistir à nossa natureza carnal e pecaminosa, algo que não é fácil, principalmente quando estamos em um estado de frieza espiritual, quando estamos vivendo uma situação que eu chamo de carnal, estamos na carne, mais carnais do que espirituais. Precisamos da misericórdia de Deus. Jesus Cristo falou: sem mim vocês nada podem fazer, nada. Até mesmo vencer o pecado que nos persegue todo dia. Precisamos do Espírito Santo. E em algum lugar no livro de Salmos, o salmista também escreveu: não retires de mim o teu Espírito. Eu vou até ver se eu consigo achar aqui rapidamente aonde está escrito isso. Não retire, deixa-me digitar aqui. Não retire de mim o teu Espírito. Está no mesmo salmo que eu estou lendo. Maravilha. Salmo 51, versículo 10. Olha que maravilha. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou um espírito inabalável. Versículo 11. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Espírito Santo. E no versículo 12, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. É isso aqui que nós estamos precisando. Precisamos fazer desses 3 versículos parte de nossas orações diárias. Salmo 51, do versículo 10 ao 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença e não tires de mim o teu Espírito Santo, e me devolva a alegria da salvação e me sustenta com o espírito pronto a obedecer. Precisamos de um novo coração, precisamos de um renovo espiritual, precisamos ser aperfeiçoados por Deus, purificados por Deus, conforme está aqui no versículo 2. Lava-me de toda a minha culpa e me purifica do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, meu irmão e minha irmã, nós ficamos por aqui com esta reflexão. Vamos ser humildes perante o Senhor e confessar a Ele os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos desejos, as nossas intenções e pedir a Ele misericórdia, que Ele tenha misericórdia de nós para nos libertar de todo pensamento, desejo, emoção, tudo que for impuro, tudo que não agrada a Ele, e nos libertar de todo pecado, de toda prática pecaminosa, e que Ele venha nos lavar, nos purificar e, conforme está escrito lá no versículo 10, no versículo 11 e também no versículo 12, que Ele venha nos dar um coração puro, um novo coração, e renovar em nós um espírito inabalável, e que nós estejamos sempre na presença dEle.
Então, meu irmão e minha irmã, ficamos por aqui com essa reflexão. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.